Estamos de volta com o JT1 e até hoje Foz do Iguaçu tem confirmados 9.787 casos de Covid-19. Deste total, 9.312 pessoas já estão recuperadas. O município registra 148 mortes por causa da doença. Você vai acompanhar agora a retrospectiva da pandemia na cidade. Os setores de eventos e turismo são os mais afetados pela pandemia. E isso é um consenso entre governantes e representantes de entidades. Foz do Iguaçu é uma cidade movida pelo turismo de natureza, turismo de eventos e pelo chamado turismo de compras. Uma cidade atípica onde a economia também depende de uma cidade vizinha que fica em outro país. Mas vamos por partes. Março de 2020. Pontos turísticos fecham as portas. Parque das Aves. Marco das Três Fronteiras. Cataratas do Iguaçu. Em 2019, as Cataratas do Iguaçu chegou a bater o recorde de visitantes. Mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu naquele ano. A expectativa era de uma crescente, mas as coisas mudaram, e muito. Uma das 7 maravilhas do mundo da natureza fechou para visitação por 2 vezes, de 18 de março a 4 de junho, e 20 dias depois, por conta do aumento de casos da Covid-19, voltou a fechar, reabrindo apenas em agosto. Foram meses sem visitação. Para termos uma ideia do impacto disso, de janeiro a outubro de 2019, o Parque Nacional já registrava mais de 1.600.000 visitantes. No mesmo período desse ano, foi muito abaixo, 550.000. Algumas pesquisas, alguns experts no assunto, dizem que o turismo se retoma em 1 ano e meio a 2 anos. Provavelmente isso vai conseguir se consolidar depois que a vacina for amplamente efetivada pelo mundo inteiro. A gente sabe que os voos mundiais entre Brasil, Espanha, Estados Unidos, China e outros países são fundamentais para o nosso turismo. E a gente sabe também que a América do Sul foi bastante afetada. Isso faz com que, gradativamente, isso retorne. Aos poucos, o turismo está voltando com 10, 15, 20% de ocupação. Aeroporto sem voos, ruas vazias, fronteiras com Argentina e Paraguai fechadas. Por falar em fronteira, a Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, no Paraguai, pela primeira vez na história, desde que foi construída há 55 anos, foi fechada. E assim, ficou por 7 meses. O impacto dessa medida não foi só turístico. Muitas famílias de Foz do Iguaçu trabalham do outro lado da ponte. A Ponte da Amizade em relação à nossa população, que está interligada diretamente com o Paraguai. Nós temos ali mais de 18 mil pessoas que trabalhavam ali naquele lado do Paraguai. Ninguém tinha uma receita do que fazer diante de uma pandemia. Em uma cidade onde a circulação de pessoas do mundo todo não parava. Medidas foram tomadas e a cidade não parou completamente, mas teve sim que dar um tempo. Comércio fechado por 1 mês em março e fechado novamente por 15 dias em julho. Bairros tiveram que ser isolados. E falando em números, em março eram 13 casos da Covid-19 na cidade e nenhuma morte. Abril, 36 casos e 2 mortes. Maio, 79 casos, mais uma morte. Junho, 768 casos e 8 mortes. Julho,
Considerado o pior mês com maior número de casos, foram 2.447 e 19 mortes. Agosto, 1.732 casos e 31 mortes. Setembro, 2.173 casos e 42 mortes, com o maior número de óbitos desde o início da pandemia. E outubro, com 1.579 casos e 33 mortes. Foz do Iguaçu começou a pandemia com 17 leitos de UTI para Covid-19, isso no Hospital Municipal. Com o número de casos evoluindo, 2 novas alas foram construídas e novos leitos foram criados. Hoje, a cidade possui 40 leitos de UTI no Hospital Municipal e mais 35 leitos no Hospital Costa Cavalcante. Leitos de enfermaria somam hoje 64. Estrutura que ajudou a salvar vidas, como a do empresário José Marcos Sarabia. Hoje, a cidade está cheia, movimento voltando ao comércio, pontes abertas, mas olhar para tudo que a cidade passou é importante, para que descuidos não façam novas medidas restritivas serem tomadas. Nós não podemos descuidar, para que não ocorra uma segunda onda e que a gente tem que manter os cuidados sanitários, a todo custo.